Olá, tudo bem com você? Eu sou a Débora Virtuoso e quero trazer hoje neste vídeo o meu testemunho de vida. Quero poder compartilhar com você tudo aquilo que eu vivi e que transformou a minha fé. A minha vida era tranquila e perfeita, até o dia em que eu resolvi realizar um grande sonho, se não o maior que eu já havia sonhado em toda a minha vida: ser mãe. Durante o primeiro ano de tentativa, eu fiquei frustrada sem obter sucesso. Ao realizar alguns exames, fui diagnosticada com ovário micropolicístico, deixando claro que eu teria dificuldades para experimentar uma gravidez natural. Me submeti a um tratamento de inseminação artificial, onde logo na primeira tentativa eu engravidei. A minha alegria durou pouco, quando ainda no primeiro mês de gestação eu tive um aborto espontâneo. 2 meses depois, iniciei um novo tratamento e novamente o resultado foi positivo. Grávida de 8 semanas, um exame de ultrassom constatou que o bebê estava sem vida dentro da minha barriga. Mais uma vez, o meu sonho estava escapando de minhas mãos. Fui orientada pelo médico a esperar para descobrirmos os motivos das perdas. E todos os dias, a minha única oração era para que Deus me permitisse ser mãe. Posso me lembrar das inúmeras vezes que dobrei os meus joelhos no chão, pedindo a Deus a realização desse sonho, que para mim parecia ser tão impossível. Depois de 3 meses, comecei a sentir alguns sintomas estranhos e confirmei uma gravidez natural, já de 12 semanas. Você tem noção do sentimento que se manifestava dentro de mim naquele momento? Um milagre estava acontecendo. Era o agir de Deus manifestado através da minha fé. Ao realizar um exame de ultrassom para confirmar a gravidez, foi constatado uma mancha preta na região da bexiga do bebê. Essa mancha foi crescendo a cada mês. No 5º mês, ao realizar o exame morfológico, o meu bebê foi diagnosticado com uma deficiência chamada Síndrome de Potter. A cada 1000 gestações, uma é afetada por essa síndrome. Esta síndrome, ela ataca os rins do feto, não permitindo que os outros órgãos se desenvolvam. Ao chegar no consultório, o médico me explicou de forma simples e clara que o meu bebê não iria sobreviver, que ele iria murchar dentro da minha barriga, que ele não iria mais crescer nem se desenvolver e que a minha gestação não passaria do 6º mês. Você pode imaginar a forma com que eu saí do consultório nesse dia? Simplesmente fiquei sem chão. Mais uma vez, o meu sonho estava prestes a se romper. A minha família, que sempre foi de muita fé, foi o alicerce que eu precisei para acreditar que tudo daria certo.
Permiti que apenas algumas pessoas soubessem da real situação do meu bebê. E começamos a fazer muita oração para que Deus mudasse o rumo dessa história. Mesmo sendo muito católica, procurei em outras religiões a busca de escutar uma resposta de Deus dizendo que o meu bebê estava curado. A minha luta foi constante, dia após dia, esperando um milagre. Eu sabia que Deus estava comigo, porque eu não conseguia ter sentimentos negativos perante aquela situação. Quando me perguntavam sobre a minha gravidez, eu respondia através de um sorriso sincero de que estava tudo bem. Tive ao meu lado um anjo muito especial que me acompanhou minuto a minuto nesse processo, que foi a minha mãe. Ela acreditou junto comigo até o fim. Posso lembrar nitidamente quando todos os dias ela chegava do trabalho e ia até a minha casa fazendo-me todos os dias a mesma pergunta: o bebê mexeu hoje? E todos os dias a minha resposta foi sim. Ela abria um sorriso que descrevia a sua confiança de que tudo daria certo. E tudo aquilo que o médico me explicou que aconteceria foi acontecendo tudo ao contrário. A minha fé foi deixando o médico intrigado. Afinal, essa síndrome não permite que um bebê sobreviva por mais de 24 semanas de gestação. A minha gravidez ocorreu de forma normal. O meu bebê se mexia dentro de mim e crescia normalmente. Apesar de não haver mais quase nada de líquido amniótico. Ao completar 32 semanas, durante um exame de ultrassom, eu pude escutar o médico falar para minha tia, que me acompanhava nesse exame, que para ele tudo isso já era um mistério e que em toda a sua vida de médico ele nunca viu um caso como esse. O bebê não tinha condições de estar vivo por tanto tempo. A minha fé se tornava cada dia mais forte ao presenciar o poder de Deus, fazendo com que o meu bebê pudesse ainda estar ali, lutando comigo. Com o resultado do exame em 0% do líquido amniótico, me submeti a uma cesariana na tentativa de salvar o meu bebê. Eu só pude saber o sexo do bebê quando ele nasceu, após alguns exames que confirmaram que era um menino. Depois, devido à síndrome, o órgão genital não se desenvolveu. Dei a ele o nome de Davi, por significar amado por Deus. Davi sobreviveu apenas 45 minutos, mas veio para provar que quando acreditamos, podemos ir além do que nos é permitido. Por acreditar, eu pude ver o meu filho nascer ainda com vida, ao invés de simplesmente esperar ele morrer dentro de mim. A minha atitude ao receber a notícia da morte do meu filho foi agradecer, porque Deus tinha um propósito que eu ainda desconhecia, mas Ele me mostrou que vale a pena acreditar. Permita-se acreditar naquilo que parece não ter saída e experimente o agir de Deus.
você vai conseguir enxergar que tudo de ruim que nos acontece vem não para nos colocar no chão, mas para nos impulsionar a crescer. Com o nascimento do Davi, tudo na minha vida mudou. Mesmo sendo uma pessoa de fé, foi a primeira experiência que eu tive de sentir-me carregada por Jesus naquele momento de dor. E essa provação me impulsionou a compartilhar com as pessoas a minha experiência de fé, de acreditar no impossível. Aos poucos, eu fui percebendo que tudo aquilo que eu vivi na gestação do Davi me fez crescer para ajudar outras pessoas que não conseguiam acreditar em si mesmas e em Deus. Aquela terra que a vida me jogou, tentando fazer com que eu desistisse do sonho de ser mãe, ao invés de me enterrar, me fez subir na fé, me fazendo crescer em experiência de vida, de coragem e de não desistir daquilo que eu acredito. Quando eu voltei para casa, confesso que o meu lado humano estava muito abalado. E refletindo sobre toda essa dor, decidi entrar para a fila da adoção. Entre o tempo de pensar e tomar a decisão dessa possibilidade, se passaram 5 anos, até que eu estava confirmada na lista dos pais adotivos. E durante todo esse tempo, eu continuei a minha oração de súplica para Deus. Eu sabia que eu iria adotar uma criança, mas a minha fé também me levava a crer que eu teria outra gestação. Durante todos esses anos de espera, os meus joelhos se dobravam todas as noites, implorando a Deus que concedesse essa graça. Muitas vezes desfaleci na fé. E confesso que eu cansei de pedir todos os dias a mesma coisa. Durante todo esse tempo, Deus ficou calado, sem me dar respostas e nem sinais. Foi quando eu entreguei tudo nas mãos de Deus e esperei o agir dele. Eu sabia que seria na hora certa e que aconteceria. Um dia eu estava na igreja, onde estávamos fazendo orações uns pelos outros. Uma moça estava com a mão sobre a minha cabeça, orando por mim. Quando de repente ela começou a chorar, as suas mãos tremiam e ao tocar em minha barriga, ela disse com muito poder na voz que eu estava sendo curada naquele momento e que logo eu seria mãe. Não duvidei do poder de Deus, pois eu sabia que Ele escutaria a minha oração. Quando eu entrei na fila para adoção, alguns meses depois eu comecei a sentir alguns sintomas de gravidez. E para confirmação dessa oração, eu estava grávida. Eu estava pronta para vivenciar novamente essa maravilhosa experiência. E o medo não tomou conta da alegria que eu senti ao ver o resultado do exame. Deus estava agindo e mostrando mais uma vez que vale a pena acreditar no impossível. Eu tive uma gravidez tranquila e saudável, trazendo ao mundo a Helena, que hoje está com 9 anos.
posso dizer que ela é a prova viva de que milagres acontecem e que desistir nunca é a melhor saída. 2 meses após o nascimento do Davi, era o Dia das Mães. Era o meu primeiro Dia das Mães. Como eu não o vi e apenas na hora do parto, eu não conseguia lembrar dele, do seu rostinho. E na noite do Dia das Mães, ao fazer a minha oração, eu pedi a Deus que me desse um presente. Eu pedi que Deus pudesse mostrar o rosto do Davi em sonho, para que eu pudesse contemplar a sua imagem e guardá-la no meu coração. Naquela noite, eu tive um sonho. Nesse sonho, eu estava com uma menina de aproximadamente 4 anos. Ela tinha o cabelo longo, loiro e cacheado nas pontas. Ela estava de costas para mim e eu passava as minhas mãos sobre os seus cabelos e dizia: como eu vou cuidar de uma menina? Eu não sei arrumar os seus cabelos. No dia seguinte, ao acordar, eu contei esse sonho para minha mãe. Ela escutou atenta e sorriu me dizendo: filha, Deus não te mostrou o filho que ele levou. Ele te mostrou o filho que ele te dará. Você pode não acreditar, mas quando a Helena tinha em torno de 4 anos, os seus cabelos eram iguais aos do sonho. Olha como Deus age. Não tem como não amar um Deus assim. Depois que a Helena nasceu, passei por muitas tribulações que novamente provaram a minha fé. Mas eu percebia que quanto mais doloroso era o processo, mais eu me aproximava de Deus. Isso me deu forças para nunca desistir. 4 anos após o nascimento da Helena, eu passei por outra provação tão dolorosa quanto a perda do Davi. Foi quando eu passei pela terrível experiência de perder a minha mãe. Meu mundo desabou quando eu me deparei com a triste realidade de que a minha mãe não estava mais ali. Como eu seguiria sem ela? As suas orações, o seu olhar carinhoso, o seu poder de acreditar em mim, enfim. Para deixar ainda mais doloroso, alguns dias após a morte da minha mãe, o meu casamento, abalado já há algum tempo, chegou ao fim, levando-nos a uma separação. Depois de viver tudo isso, eu ainda estava ali, firme, forte, com sonhos, desejos e pensamentos de um futuro promissor. E foi nesse momento que eu percebi que eu não desistia, porque eu havia escolhido acreditar. Acreditar em algo quando tudo está bem é fácil. O difícil é acreditar quando você se vê no chão, sem forças, sem coragem de continuar. Jesus nos pede para ter fé, e ter fé é acreditar. Em Marcos, no capítulo 11, ele nos diz: eu asseguro que se alguém disser a esse monte, levanta-se
e atira-se no mar e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Portanto, eu digo: tudo o que vocês pedirem em oração, creiam que o já receberam, e assim sucederá. Acredite no poder da sua fé. Acredite na fé que está no seu coração. Não olhe para os seus problemas como algo que te deixe no chão. Olhe para os seus problemas como algo que vai fazer você crescer na fé. Tudo em nossa vida tem um propósito. E por pior que pareça a sua situação, Deus é contigo. Confie mais no poder de Deus. Confie mais em você. Acredite na realização dos seus sonhos. E por mais difícil que seja, nunca perca a fé. Compartilhe essa mensagem com as pessoas que você gosta. E se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se. Que Deus abençoe a sua vida.